Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, deixa eu ver aqui, minha internet tá tudo certo. Boa noite, pessoal, boa noite, Eliane, Tayla, Marliane, vamos entrando, Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Silene, Mariana, vamos entrando, faz um tempinho que eu não faço live, tava com saudade. Quando eu fico muito tempo sem fazer live, começa a me dar saudade aqui dessa interação. Valdete, olha a Valdete aí, aluna do Projeto Ela, seja bem-vinda nessa live. Eu adoro quando as próprias alunas acompanham aqui as lives, que isso mostra que às vezes a gente precisa de uma informação, né, que às vezes no momento não tem, ou no momento precisa naquele arranque ali. Então eu adoro quando as alunas vêm participar aqui da live. Cleiton, vamos entrando. Jaque, vamos lá, eu acho que agora vai ficar melhor. Então vamos entrando, pessoal, tô vendo muita gente nova por aí, tô vendo perfis de empresas entrando, empresas inclusive de alunas do Projeto Ela. Vamos entrando. Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje, tá? O que é a segunda era que eu tanto falo aqui no Instagram, né, no YouTube? O que é essa segunda era do house cleaning? Muita gente não sabe, mas essa segunda era não foi uma coisa que eu inventei, tá? Não foi algo, a Thelma criou a segunda era, não, tá? Vocês estão trabalhando no house cleaning e vocês já conseguem perceber grande parte dessa segunda era. Muitos de vocês podem ter ainda não uma visão muito clara, mas vocês já vivem na segunda era. O que é segunda era? A gente vive, né, visualiza essa segunda era dos americanos há muitos e muitos anos no house cleaning. Muitos americanos, eles não trabalham ali no operacional do house cleaning, tá? Porém, eles estão comandando as empresas de house cleaning. Então, o que eles fazem? Eles criam uma empresa, criam uma estrutura de empresa, tanto no house cleaning como em alguns outros serviços, e aí eles colocam os imigrantes para trabalharem, né? Ou colocam funcionários para trabalharem. É assim que funciona o esquema da segunda era. Então, não foi algo que eu inventei, foi algo que realmente já existia. Porém, o house cleaning brasileiro, ou seja, as brasileiras que ficavam ali, né, exercendo o house cleaning, exercendo a limpeza residencial, acabavam por não perceber esse processo e ficavam simplesmente ali na ideia do schedule. Eu preciso ter um schedule para sobreviver, eu preciso ter um schedule para trabalhar, e esqueciam do negócio como um todo. Então, quando eu falo em segunda era, é ver o house cleaning como um negócio lucrativo e de escala. Enquanto a segunda era, né, do house cleaning, ela acredita que enquanto você tiver no operacional, enquanto você tá lá no vaso sanitário, enquanto você tá lá com uma mão no mop e outra mão no celular, ela acredita que esse movimento, essa sua situação não permite que você cresça. Então, os americanos já entenderam isso, né? Vocês sabem que americano é uma das nações que mais empreendem no mundo. Então, vocês sabem que eles visualizam o negócio de forma lucrativa. Eles fazem a estrutura, contratam funcionários, crescem e conseguem ali se desvencilhar do negócio, tá? Então, a segunda era fala sobre isso. Como que a gente vai fazer para se desvencilhar do negócio? Como que a gente vai fazer para estruturar um negócio em que eu, Thelma, não tenha que ficar ali no operacional? Isso, como eu disse, não é só uma coisa intrínseca ao house cleaning. Isso acontece com todos os serviços. A gente muitas vezes começa um serviço fazendo tudo, né? A gente é o contador, a gente é o operacional, a gente é a pessoa que limpa, a gente é a pessoa que faz a divulgação, a gente é uma pessoa que faz o financeiro e acaba a gente fazendo tudo. Sendo que quando a gente tenta se desvencilhar, principalmente da parte operacional, que é quando você tá lá no batente, você sente aquele baque. Os clientes não aceitam, tá? Isso é a reclamação maior. Thelma, os clientes não permitem. Quem aqui sofre com isso? Rosângela por aí, quem aqui sofre com isso?
Thelma, os clientes não permitem que eu saia do operacional, que eu saia ali da limpeza. Quem aqui já teve esse problema ou tá tendo esse problema? Me conta aí, quem aí tem esse problema quando leva uma helper ou quando vai enviar time? Fabiola, eu tenho alguns que não querem. E isso não é só com você, tá, Fabiola? Isso é muito comum. A Lia também falando, eu tenho esse problema, mas a maioria aceitou. Ótimo. Só querem eu. Isso é muito legal vocês falarem, né, que vocês passam por isso, porque tem muita gente que acha que não, que, né, é só comigo, porque que eles querem, porque eu limpo bem. Não. A resposta disso é não, tá? Eles não querem você só porque você limpa bem. Eles querem você por alguns motivos, mas os principais são: quando ele te contratou, ele acreditou que estava contratando uma cleaning lady. Ele acreditou que estava contratando ali uma moça da limpeza que faria para sempre a limpeza dele. Então ele não queria uma empresa grande que tivesse rotatividade de funcionário. Então o perfil daquele cliente geralmente era adequado para aquele momento seu, para aquele momento profissional seu. Então quando ele te contratou, ele estava naquele momento. Você evoluiu, mas ele não. Ele tá lá paradinho no lugar dele, ainda querendo cleaning lady. Então muita gente tem dificuldade nessa transição. Thelma, não consigo sair porque o cliente só me quer lá dentro da casa. Então tem esse fator, né, dele ter contratado uma cleaning lady. Tem um outro fator que é a insegurança. Ele não sabe quem vai estar dentro da casa dele, então ele não quer que você ache uma pessoa no mercado qualquer e coloque dentro da casa dele sem nenhum background check, sem nenhuma segurança realmente para ele e para a família dele. Então, esse é um outro fator importantíssimo que vão fazer com que os clientes não permitam que você faça essa transição, né? Eles querem ali esqueci o nome daqui de quem eu falei, Fabiola. Eles querem a Fabiola na casa deles. Eles não querem fulana de tal, eles não querem tal pessoa. E não é porque a Fabiola limpa maravilhosamente bem. Não é porque a Fabiola é uma, né, house cleaner perfeita. Não é por conta disso. É porque eles se adaptaram ao jeito Fabiola de limpar, ao jeito Fabiola de deixar a casa arrumada. Então, desculpa, gente. Então, o que acontece se a Fabiola não entender que precisa de um padrão Fabiola de limpar, Fabiola de atender o cliente, Fabiola de lidar com a limpeza da casa, que seja com a organização, que seja da mesma maneira que a Fabiola fazia, vai ter esse choque. O cliente, ele já estava naquela ideia da Fabiola é a minha house cleaner, e aí você coloca uma pessoa totalmente ali, ainda destreinada, despadronizada, com o jeito Fabiola de se trabalhar. Então, imaginem o baque, tá, de um cliente que tem uma house cleaner que evoluiu, né, que a empresa evoluiu, só que ele não quer saber se você registrou empresa, se você contratou seguro, se você tem licença. Agora ele quer saber como é que você vai fazer essa transição. Você vai ficar mandando gente para minha casa que não sabe o seu jeito de trabalhar? Você vai ficar mandando gente diferente para minha casa a todo momento? É isso que ele quer saber. Por quê? Porque o perfil dele tava lá com a cleaning lady. Então tem alguns perfis de clientes que não tem problema. Nossa, que bom que você está evoluindo. Nossa, fico feliz em ver, né, que eu participei dessa transformação. Porém, não se esqueça que eu ainda quero o padrão que eu tinha antes. É isso que acontece. É isso que o cliente quer, tá? Quando ele faz
quando ele reclama, quando ele fala, olha, a limpeza já não tá como era antes, a limpeza não tá como a Fabiola fazia, porque ele não aceita que aquele padrão anterior não seja seguido. Então, se a Fabiola não padronizar a limpeza dela, não realmente mostrar para que veio, que hoje ela é uma administradora, mas que ela vai manter tanto a supervisão como a padronização da empresa, infelizmente aqueles clientes tendem a sentir esse baque, ok? Mas geralmente a maioria dos clientes aceita, tá? Essa transformação, essa evolução. Então não pensem que isso vai ser o fim, né, de carreira, que você vai perder todos os clientes, porque você não vai. Você vai perder somente aqueles que realmente não entenderam ou não fazem parte do seu novo perfil de empresa. E aí você fala assim, Thelma, e aí, o que eu faço com eles? Eu não posso perder. Então eu vou dar o exemplo da árvore. Quando você balança a árvore, você precisa que frutos podres ou frutos maduros caiam, para que outros frutos novos, né, e talvez melhores apareçam, surjam. Então, enquanto você está ali naquele fruto podre, naquele fruto que já está passando da época, você está segurando ele ali, infelizmente ele vai evitar, ele vai impedir que você cresça. Então eu chamo isso de clientes âncoras. São aqueles clientes que não permitem que você leve ninguém, não permitem que você aumente preço, são aqueles clientes que não permitem qualquer alteração na agenda deles, não permitem qualquer diminuição da checklist ou qualquer regra que seja implementada. Então esses clientes vão segurar vocês. São os clientes âncoras, tá? Então chega um momento que você vai precisar se desfazer desses clientes para realmente conquistar os perfis ideais para a segunda era. Então, a segunda era não permite clientes que paguem menos, né, do que você deve ganhar. O que é menos que você deve ganhar? A sua precificação tem que estar alinhada com seus custos, com seu lucro, com as suas despesas. Se você está precificando sem saber todos esses números, infelizmente você está precificando de acordo com a amiguinha do lado, do que alguém falou na internet. Então você não tem uma base de precificação. Então a segunda era não permite isso. Porque enquanto você é house cleaner, enquanto você está lá no operacional, você talvez consiga se pagar. Mas quando você sai do operacional, quando você tem uma helper para pagar, quando você tem um seguro para pagar, quando você tem um time para pagar, aí as contas não fecham. Aí aquela sua casa de 80, de 90 dólares, até de 100 dólares, não tem lucro nenhum. E aí você começa a pensar, será que realmente esse cliente âncora, esse cliente que está me segurando, vale a pena? Porque geralmente é aquele cliente âncora, né? Aquele cliente que realmente não quer a sua evolução. Então você tem que parar e pensar, como que você vai fazer isso? Através da mentalidade da segunda era. E eu vou inclusive falar bastante isso no workshop que eu vou fazer dia 1º de junho. Quem aqui está inscrito, eu já vi algumas pessoas que estão inscritas, tá? Por aqui. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Tá? São 57 dólares, se eu não me engano, é um valor simbólico só para realmente filtrar quem quer ouvir sobre a segunda era, quem não quer, não precisa assistir, não vamos fazer questão aqui de pessoas que não fazem parte do perfil de pessoas que querem evoluir. Então, a segunda era, ela exige uma mentalidade de crescimento. Eu já falei aqui em algumas lives, existe a mentalidade fixa e existe a mentalidade de crescimento. Eu vou dar um exemplo claro aqui da diferença de mentalidade. Tem gente que, por exemplo, entra no curso ou faz cadastro, né, na fonte de captação e aí ela fala assim, Thelma, eu fiz o cadastro lá, fiz um post e não veio nenhum cliente. E eu falo, mas quantos posts você fez? O que você tentou? Ela fala, não, eu tentei esse e não veio nenhum cliente. Então eu vou dar uma situação para vocês e vocês me digam se é a mesma coisa que vocês aconselham o seu filho, os seus filhos, né? Eu sei que aqui muita gente tem filho, ou não. Quando o seu filho, né? Imagina o seu filho indo para uma entrevista de emprego. E aí, nessa entrevista de emprego,
Ele fala assim: mãe, eu fui na entrevista de emprego, mas eu não consegui o emprego. Eu sou horrível. Eu realmente estou fazendo alguma coisa errada. Não é possível. E aí você fala: mas meu filho, você só foi a uma entrevista de emprego. Existem outras que você pode ir e passar. Então é a mesma coisa da mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Enquanto você não entender que não é na primeira vez, talvez, que você vá tentar e vá conseguir, você não entendeu sobre a mentalidade de um negócio. Então, negócio significa: eu não sei um assunto, eu vou tentar, eu vou errar, vou avaliar e vou acertar. Então, não tem ali uma matemática exata de eu vou postar e eu vou captar o cliente. Não, mas você vai aumentando as probabilidades. Então, essa é a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Quando você resolve empreender, quando você resolve ser empresária, você precisa entender essa mentalidade, senão você vai cair em algum momento. Você vai cair nas ciladas do empreendedorismo. O que são as ciladas do empreendedorismo? Poxa, eu não sou boa o bastante para fazer isso. Eu tenho uma mentorada que ela falava assim para mim antes de entrar na mentoria: Thelma, eu tenho que te confessar uma coisa, eu não sou boa o bastante, eu não me acho boa o bastante para sair do operacional. Eu acho que eu realmente tenho que ficar limpando o vaso o dia inteiro e eu não consigo me confiar esse merecimento de sair do operacional. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não tenho ali conhecimento, eu acho que eu não consigo. Então, eu tenho esse problema. Hoje, ela é uma das mentoradas com maior sucesso, se eu não me engano, né? Ou é o maior ou é um dos melhores. Ela, inclusive, fez depoimento, né, a Wayne. Então, ela me falou isso, que ela não achava que conseguia, que ela tinha conhecimento, que ela conseguiria realmente sair daquela posição. E quando você percebe que tudo depende de você, que você vai evoluindo com o seu negócio, você não precisa entender tudo, né, compreender e saber tudo, mas você precisa ter uma mentalidade de: eu não sei hoje, eu não consigo, mas eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar informação para que eu realmente saia desse lugar que eu estou. E o que é importante a gente falar? Olha a Mônica aí, a Mônica que acabou de entrar, a Mônica já entrou com eu falando. Eu gosto de dar exemplos reais aqui. A Mônica é uma empreendedora excelente, ela já tem empresa, criou outra empresa, né, Mônica? Agora está trabalhando com o irmão, já saiu do operacional, faz diversos cursos, fez até inclusive o projeto Ela, mas ela já tinha um conhecimento muito vasto e ela hoje já está talvez aí para terceira empresa que ela está criando, terceiro schedule, né, que já criou mais times, né, funcionando. Então, a mentalidade precisa ser de crescimento. Mesmo que hoje você não tenha a total capacidade de pensar: poxa, será que eu sei administrar um negócio? Será que eu tenho essa capacidade de treinar pessoas? Será que eu sei liderança? Será que eu sei gestão? Essa parte financeira, essa parte contábil, precificação, lidar com clientes, será que eu vou saber tudo isso? Você não precisa. A Mônica falando aí hoje que tá com 6 times no total. Gente, quem é que não quer isso? Hoje tá com 6 times saindo, né? É só no administrativo. E a Mônica foi pra Flórida, a Mônica faz curso, porque essa é a segunda era. Essa situação que vocês têm que buscar. Serviços não podem, o setor de serviço tem que ser vida útil, ele tem vida útil. Você não pode entrar no setor de serviço e falar assim: não, eu vou ser pintor para sempre, não, eu vou ser house cleaner para sempre. Não, você precisa já ter uma data limite de ficar no operacional. Primeiro, você vai ter dores, você vai ter impossibilidades de continuar o trabalho. O que eu tenho, eu acho que a maioria das mentoradas tem bursite, tem ciático, né? Problema no ciático, tem problema na lombar, tem no joelho. Todas começaram por esses problemas.
E foi o que impulsionou elas a se tornarem, né, hoje donas de negócio que não estão mais no operacional. Porque em algum momento isso vai acontecer. Cedo ou tarde, você não vai conseguir limpar casas. Só que tem muita gente que não está pensando nisso agora. Tem muita gente que não está nem pensando nisso. Nem faz parte ali de um pensamento do dia que quer fazer isso. Então entendam que a segunda era já existe há muitos anos, né? Os americanos já fazem isso majestosamente, mas os brasileiros sempre ficaram ali no schedule por anos e anos, por décadas, porque a minha helper vai roubar a minha cliente, porque a minha helper não sabe fazer como eu sei, a minha helper, a mão de obra tá horrível. Quem é que não fala essa desculpinha? A mão de obra, como se a mão de obra no mundo inteiro fosse boa. Então fala, não, eu tenho que ficar aqui no operacional porque a mão de obra tá horrível de contratar, mas será que você tem uma empresa onde essa mão de obra quer trabalhar? Será? Será que você é uma líder que aquela helper quer trabalhar? Você já se perguntou isso? Que talvez o problema não seja da mão de obra, seja o seu ambiente, a sua empresa que não seja um ambiente, um local agradável de se trabalhar? A culpa não é da mão de obra. Vocês vão ter dificuldades com a mão de obra. Isso é normal, são pessoas. Porém, existem maneiras de você minimizar esse problema. Só que muita gente só quer, tá? Tanto da dona de schedule, a dona de empresa, que ela só quer mão de obra boa, porém ela não faz nada para evoluir, ela não faz nada para melhorar. Nada, tá lá economizando luva, tá economizando propé, mas quer a mão de obra boa. Tá lá pegando as tips todas das funcionárias, tá pegando as gorjetas todas para botar no bolso dela, mas ela quer a mão de obra boa. Ainda chega aqui para mim e fala, Thelma, mão de obra tá difícil hoje, mão de obra não presta. Então, será que o problema está na mão de obra? Assim como tem aquela helper também que só exige, tá? Helper que só exige, mas não performa nada. Não consegue fazer um banheiro decente, um banheiro sem detalhe. Mas ela tá exigindo ali ganhar a mesma coisa da dona de schedule. Então tem os dois lados que estão oferecendo muito pouco. E eu não digo de oferta de financeiro, não. Não é oferta financeira, é oferta de resultado, oferta de performance, oferta de ambiente de trabalho, oferta de resultado positivo do trabalho. Tem muita gente esquecendo desses detalhes. Só está exigindo, reclamando. E quem reclama é quem tem mentalidade fixa, não é quem tem mentalidade de crescimento. Se você resolveu empreender, você não tem com quem reclamar, não. Você não tem um chefe que você vai lá, oi, é que eu queria ganhar mais. Oi, é que meu cliente tá reclamando. Não, você não tem chefe. Você não tem para quem reclamar. Ou você resolve, ou você resolve. Não tem outra opção. Então, a nossa mentalidade da segunda era, a mentalidade da segunda era é de crescimento. Eu preciso resolver aqui para eu poder crescer. Eu preciso acertar isso daqui, eu preciso acertar a mão de obra para eu poder crescer. Eu preciso acertar aqui a questão da gestão da minha empresa para eu poder crescer. E eu não faço isso no operacional. Eu não consigo responder bem ao meu cliente limpando o vaso sanitário. É humanamente impossível. Eu não consigo estar ali na shower, fazendo a shower bem, e aqui falando, ó, captando cliente. Ou aqui, né, postando nas minhas redes sociais. Eu não consigo.
Ah, não, Thelma, eu faço isso quando eu chego em casa. Você não consegue competir com as minhas mentoradas, por exemplo, ou com outras donas de schedule ou donas de empresa que estão em casa o dia inteiro focando na estratégia, focando na divulgação da empresa delas. Você não consegue. Olha a diferença de tempo. O relato que eu mais tenho das minhas mentoradas é assim: Thelma, eu tenho muito tempo agora. Eu fico perdida em casa. No início, né, elas ficam perdidas. Eu lembro que uma das mentoradas falou assim: Thelma, eu já lavei tanta roupa hoje que eu não tenho mais o que fazer. Mas eu tô nervosa. Eu não sei se elas estão indo bem. Eu não sei se tá tudo andando. Então, realmente é um baque ali de diferença de tempo que não tem como competir. Então, se você entender isso agora, tá? Tem muita gente que fala: Thelma, mas o lead tá caro, a mão de obra tá ruim. Mão de obra não está ruim. A mão de obra está mais exigente. Mas se você promover um território fértil, eu tenho certeza que a mão de obra certa vai aparecer. O que a maioria não coloca é na conta, né, na balança, é um recrutamento, é uma seleção eficiente, é um treinamento eficiente, é uma bonificação eficiente. Ninguém faz nada disso. Só coloca lá um post no Facebook dizendo o que quer, né, exigindo o que quer e pronto, e acha que isso é recrutamento. Aí que tá a diferença. Você quer muito, mas você não faz nada para merecer. Então, a mão de obra não é ruim. O que a gente precisa é filtrar essa mão de obra. Porque mão de obra é ruim, é complicada no mundo inteiro. A falta de profissionalismo, a falta de comprometimento, isso é mundialmente já conhecido. Em serviços, principalmente. Agora, se você não tem um mínimo de filtro, você está atraindo qualquer um, você está colocando qualquer um na sua empresa. E é claro que isso vai dificultar o seu crescimento. Você perde tempo ali chamando a pessoa para uma entrevista, para um teste, tem que fazer treinamento, dispensa seu tempo, dispensa seu investimento de financeiro também, e no final a pessoa não fica. Ou no final não era a pessoa certa. Então, essa é a dificuldade que muitos não percebem. Não é somente a mão de obra que é ruim. É a gente que muitas vezes não é um terreno fértil para essa mão de obra boa ficar. Entenderam essa parte da mão de obra? Então, a mão de obra, que é um dos temas mais reclamados para mim: Thelma, tem esse problema com mão de obra, Thelma, que... Tudo tem solução. Você não vai encontrar 100% de solução para todos os problemas, mas você com certeza vai minimizar, tá, as probabilidades de erro. Então, todos os materiais que eu falo aqui, todos os assuntos que eu falo aqui, são para você melhorar cada etapa que você precisa passar da segunda era. Você não consegue ter uma empresa de limpeza escalável, ou seja, com times, uma bagunça, sem uma gestão, sem um controle, sem um treinamento, sem uma supervisão, sem um financeiro balanceado. Seus números precisam estar na ponta da língua. Thelma, eu tenho tantos clientes, meu faturamento é tanto, minha margem de lucro é tanto, minhas despesas, você tem que estar na ponta da língua. Porque se você não souber isso, é um sinal para mim que você não soube precificar. É um sinal para mim que você não sabe se está tendo lucro. Quando eu pergunto assim, quantos clientes você tem? Eu tenho em torno de 40. Qual o seu faturamento? Bom, a última vez que eu vi, eu já sei que a pessoa não tem a mínima noção de onde ela está e para onde ela quer ir. Então, a segunda era exige isso.
Porque você tem contas para pagar, você tem uma estrutura de empresa que precisa seguir esses números. Você precisa ter controle total desses números. Senão vai chegar naquela semana que você precisa pagar as suas helpers e você tá assim, meu Deus, não sobrou nada. Por quê? Porque você precificou errado. Porque você não tem nem uma tabela ali para controlar o quanto você precisa ter em caixa, o quanto você precisa faturar na semana para pagar suas contas. Você não tem esse controle. Certo? Então, vamos parar de pensar que o problema está fora. Vamos ter controle do que a gente pode fazer, do que a gente pode ali alterar e não no que está fora. Se a mão de obra está ruim, eu vou filtrar quem é que vai entrar na minha empresa. Pelo menos eu vou filtrar ali alguém que não seja tão ruim quanto eu penso. Se alguém não é tão boa na técnica da limpeza, eu vou treinar. Eu vou treinar para que ela tenha o meu padrão de limpeza. Vocês entenderam que é todo um mecanismo que vai funcionar na segunda era. Não existe um sem outro e precisa tudo conversar. Se você errar na precificação, você vai errar ali também no recrutamento de helper. Porque se você não tem o que pagar, se você não tem casas, se você tem dificuldade ali em sobrar um dinheiro para você divulgar a sua empresa, para você reinvestir na sua empresa, é um ciclo vicioso que você não consegue crescer. Então, entendam, vocês que estão aqui hoje, entendam o seguinte, uma hora vai cansar, tá? Se já não cansou. Quem aqui já cansou de limpar? Me conta aqui quem aqui já tá igual a mim, que em pouco tempo já estava toda estragada na lombar, meu ombro é torto até hoje. Quem aqui já está ali no limite do house cleaning? Seja corporal ou mental. Me conta aí. Eu. Érica já tá há um bom tempo, né, Érica? Fabiola. Meuriane. A Betânia tá cansada. Gente, cansa. Cansa muito. Cansa muito, tanto fisicamente como mentalmente. Cansa demais. É um esforço sem parar o tempo todo, todos os dias. Mas o crescimento não pode, tá? Depender do seu esforço físico. Ele não pode depender do seu esforço físico. Sabe por quê? Porque ele tem um limite. E seu crescimento não precisa estar atrelado ao seu esforço físico. Aliás, ele não está. Ele não está. O seu crescimento... Gravem isso daqui. O seu crescimento não está atrelado ao seu esforço físico. Não está e não deve estar, porque ele tem limitação. O seu crescimento não. Então, há pessoas que estão em outras situações. Há pessoas que são mais... gostam mais daquele braçal. Há pessoas que conseguem trabalhar ainda muitos anos no braçal. Há pessoas que querem trabalhar no braçal, elas não querem ter dor de cabeça, elas não querem pensar nisso. Então você vai ter essa mão de obra. Você vai ter aquela mão de obra que tem medo de empreender, que ela não quer fazer parte disso, e você vai poder aproveitar dessa mão de obra. Mas eu tenho certeza que quem tá aqui cansado não vai aguentar muitos anos. Porque o house cleaning tem vida útil. Mas o trabalho braçal não pode limitar o seu crescimento. Então entendam tudo isso que eu tô falando como uma oportunidade que vocês estão tendo hoje de ligar para quem ainda não ligou, né? De ligar aquele botãozinho, o botãozinho da mentalidade, o botãozinho da oportunidade de, se eu tô ouvindo isso, eu falo para as minhas mentoradas, uma vez que você ouviu o conhecimento, você
não pode mais voltar atrás. O ignorante é o cara mais sortudo da face da terra, porque o ignorante está perdoado. O ignorante, ele não sabe como fazer. Ele não entendeu ainda, ele não absorveu e tá tudo bem. O ignorante dizem que é o perdoado, né, de Deus, porque é aquele miserável, é aquele que ainda não entendeu que ele precisa mudar a mentalidade dele para crescer, é aquele que acha que realmente está todo mundo pobre igual a ele, é aquele que não tem ali visão de crescimento de jeito nenhum. Ele tá ali na vidinha dele e tá bom. Esse é o ignorante. Mas vocês estão tendo acesso a um conhecimento. E quem tem acesso a conhecimento não pode ter desculpa. Às vezes, né, eu brinco até com os meus amigos quando eu aprendi uma coisa nova, e aí, por exemplo, de alimentação ou de, né, algo profissional, e eu falo assim, caramba, agora eu não posso voltar atrás, que eu já aprendi. Então, se eu não estou aplicando, a culpa é minha. Eu não tenho o direito, por exemplo, tá, de ouvir essa live que fala sobre saída operacional, que fala sobre a mudança de mindset, de mentalidade de funcionária para a segunda era, né, para empresária. Então, eu tô ouvindo essa live e agora eu falo assim, não, mas eu vou voltar para minha vidinha, que é melhor, e aí eu vou limpando minhas casinhas e vamos ver até onde vai dar. Então, eu não tenho o direito de daqui a alguns meses, ou se acontecer alguma coisa comigo, ou se acontecer alguma coisa com a minha família, eu não tenho o direito de reclamar. Eu não tenho o direito de botar a mão na cabeça e falar assim, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Agora eu tenho que trabalhar e eu tô com isso, o que eu vou fazer? Eu não tenho direito. Só tem direito a isso quem é ignorante. E se vocês estão aqui tendo esse conhecimento, vocês não são mais ignorantes. Entenderam o que eu falei? Eu levo isso para minha vida, né? Eu levo isso para minha vida, tanto pessoal como profissional. Uma vez que eu tive acesso ao conhecimento, eu não tenho mais direito de errar. Eu não tenho mais direito de dar um passo para trás. Porque eu tive acesso àquilo. Eu tirei uma venda. Então eu tenho obrigação de colocar aquilo em prática, ou de pelo menos não reclamar lá na frente. Se eu reclamar, eu vou me culpar, porque eu tinha acesso àquele conhecimento. Eu não apliquei porque eu não quis, porque eu tive preguiça, porque eu tive medo, porque por vários motivos, por causa disso, porque eu fiquei ali na minha zona de conforto. Por vários motivos. Eu posso ter vários motivos de não aplicar, mas eu não posso reclamar lá na frente. Eu posso não juntar dinheiro hoje, mesmo sabendo como junto dinheiro. Eu posso não poupar nada, eu posso não reservar nada, mas eu não tenho o direito de reclamar lá na frente se faltar. Não tenho. Porque se eu tenho conhecimento hoje de como eu posso poupar, de como eu posso ali economizar, de como eu posso reinvestir aquele dinheiro para me dar um lucro no futuro, se eu não estou fazendo isso, eu não tenho direito de reclamar se faltar lá na frente. Eu vou ter que baixar, levantar minha cabeça, na verdade, levantar minha cabeça e ir atrás do que eu devo. Não tem desculpa. E é a mesma coisa no negócio. Se daqui a, Deus me livre, tá? Mas se você daqui a 6 meses, 1 ano, estiver no ápice do cansaço, do estresse, tem muita gente nessa situação, do cansaço físico, né, da estafa física, e você quiser desesperadamente deixar o operacional, deixar a parte braçal da limpeza e não conseguir, lembra dessa live. Lembra dessa live que você vai lembrar. Porque o house cleaning, ele tem vida útil. Tem vida útil. Pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, mas ele tem vida útil. E geralmente, pela minha experiência aqui, a vida útil do house cleaning é ali de 1 a 5 anos. A maioria hoje já está de 1 a 5 anos, a não ser que seja uma super resistência. Mas fora isso é de 1 a 5 anos.
Se você já passou dessa etapa ou se você está perto dessa etapa, você precisa já pensar nessa possibilidade de você não conseguir mais trabalhar no operacional. Então, guarde todos os ensinamentos que eu passei aqui hoje. A mentalidade que você precisa levar daqui é, pronto, já tenho esse conhecimento, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para pelo menos dar aquele grãozinho de areia e eu conseguir entrar na segunda era? Porque esqueçam, tem muita gente que me fala assim, Thelma, mas todo mundo é dona de schedule. Eu não sei em que mundo, tá? Essa pessoa está. Porque o que eu mais vejo aqui é dona de schedule ou pessoas querendo ser donas de empresa. Mas nem todas conseguem. Nem todas conseguem. É a minoria que realmente consegue sair ali do operacional e ir para o administrativo. Ok? É a minoria. Eu diria que é em torno ali de 3 a 5%. Então, olha que tipo de informação você está tendo aqui. É aquela informação que não volta atrás, vai ficar ecoando na sua cabeça. Vai ficar ecoando. Você, quando tiver ali uma dor no joelho, quando você tiver um problema no seu schedule, você vai lembrar disso que eu falei. Poxa, eu poderia ter feito da forma correta, hoje eu não estaria ali com problema na precificação, hoje eu não estaria com problema com as helpers, hoje eu estaria com o meu treinamento todo em dia. Aí você fala, mas Thelma, é muita coisa, eu chego em casa cansada. É justamente por isso. É por isso que você tem que fazer alguma coisa. Você acha que as minhas alunas, as mentoradas, não ficavam cansadas? Eu mesma, vocês acham que eu não ficava cansada? Eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, tinha que chegar em casa, captar cliente, tinha que chegar em casa, estudar sobre o que eu tava, porque não tinha essas informações que tem hoje na internet. Então eu tinha que fazer tudo isso. Vocês acham que não tinha cansaço? Lógico que tinha. Então mimimi de cansaço é mentalidade fixa raiz. É aquela mentalidade que realmente precisa ser alterada, precisa ser transformada. Porque você não vai ter chefe. Você não vai ter para quem reclamar. É você e é você. Se você está tendo um problema hoje, é porque você não resolveu pela raiz. Você não procurou a solução dele pela raiz. Ou você nem procurou solução. Você não tem que reclamar para o seu vizinho, para sua irmã. Às vezes desabafo é uma coisa, mas reclamação para o vento não adianta para quem tem uma empresa. Você precisa solucionar. Uma empreendedora não reclama. Ela fala assim, bom, se minha helper tá errando aqui toda vez nessa casa, eu vou lá e vou dar um treinamento para ela. Ela continua errando, eu vou perguntar qual é a dificuldade que ela está tendo naquela casa, por que ela está errando, o que eu posso fazer para ajudar. Continua errando? Cortei. É melhor perder uma helper do que vários clientes. Então você vai na raiz do problema. Você vai remediando. E se esse remédio não der resultado, você precisa cortar a raiz do problema. Tô vendo a Nilva falando ali, agora com 25 anos de América, estou pensando nessa oportunidade agora. E tem muita gente achando que tá todo mundo dono de empresa. Não está. Quando eu falo dono de empresa, é quando você sai, principalmente quando você sai do operacional, tá, pessoal? Porque enquanto você está no operacional, você não permite que a sua empresa cresça o bastante. Porque você está ali diluindo a sua hora. Você, ao invés de estar focando 100% na administração, 100% no crescimento da sua empresa, você está diluindo ali no vaso sanitário, você está diluindo na casa para agilizar a casa com as helpers. Esqueçam isso. Não, Thelma, eu vou hoje para agilizar. Você não tem que agilizar nada. Você tem que deixar elas trabalharem. Elas precisam otimizar o tempo delas. Você precisa ajudar elas a otimizarem. Então você não vai ajudar elas na poeira para agilizar o trabalho.
Você vai controlar por que uma está demorando 20 minutos a mais no banheiro. Por que a outra está demorando na poeira. Isso sim é postura de dona de empresa. E não ajudar para terminar mais rápido, não. Você vai ali entender por que cada uma está errando no processo de limpeza. Enquanto você está lá na poeira, você não está vendo que a sua helper está fazendo vários retrabalhos no banheiro e é por isso que ela está atrasando. Você não está vendo que na cozinha a sua helper está ali, né, usando o produto errado, usando método de limpeza errado, porque você está na poeira agilizando o trabalho da equipe. Então, a mentalidade precisa ser trabalhada. Enquanto não entenderem essa mentalidade da segunda era, um dono de uma empresa americana não está ali agilizando a limpeza. Você nem conhece o dono da empresa. Você está ali no administrativo, você está ali no estratégico e não no operacional. Isso não, a segunda era não admite que você esteja no operacional. Você pode ir para treinar, você pode ir para crescer times, mas ela não permite que você faça parte desse operacional. Porque você vai deixar a sua empresa de lado. Você não consegue competir com quem está lá no administrativo 8 horas por dia, 10 horas por dia. Vou dar um exemplo aqui, essa mentorada, ou a própria Mônica, né, Mônica? Se você tá pensando 100% do seu tempo em como você vai crescer a sua empresa, em como você vai criar mais times, em como você vai melhorar a gestão, em como você vai aumentar ali a quantidade de casas, se você tá pensando nisso 100% de tempo, não tem como competir com aquela que tá ali, ó, aspirando a sala do cliente para agilizar a limpeza. Não tem como. Então, a segunda era não permite esse tipo de mentalidade. E é difícil, quando a gente entra no operacional, é difícil. Sabe por quê? Porque a gente sabe fazer. A gente sabe fazer. Muita gente, né, sabe que eu tô abrindo um negócio agora e eu fiz 7 especializações. 7. Então, muitas vezes eu sei até mais do que as pessoas que eu tô contratando. Já aprendi bastante realmente. Porém, eu não posso chegar e fazer com eles tudo. Eu posso treinar, mas se eu ficar ali fazendo com eles, eles criam uma dependência que não permite que a empresa cresça, porque eu preciso estar na estratégia. Eu preciso estar pensando em como a gente vai divulgar em lugares mais longe, em outros serviços, implementando estratégias de marketing. Mas se eu tô lá fazendo o que eles precisam fazer, acabou. A única pessoa que pode fazer isso sou eu. Eles não vão pensar por mim, meu gerente não vai pensar por mim. A única pessoa que pode pensar no crescimento da minha empresa sou eu. Mas o meu time pode fazer o operacional. As pessoas que eu contratei, eles podem fazer o operacional, eles podem me substituir. Mas na estratégia, na administração, só eu posso fazer. Só eu posso pensar pela minha empresa. Então é difícil a gente sair do operacional, porque a gente acha, poxa, eu gosto dessa parte prática, às vezes eu quero fazer realmente uma ou outra, mas entenda que isso, no momento da sua empresa, pode matar a sua empresa, pode atrasar a sua empresa. E a segunda era não permite, porque você vai estar abrindo frestas, né, da sua empresa, abrindo brechas na sua empresa, para que o seu tempo se dilua. Aí você chega em casa cansada, você vai pensar na sua empresa amanhã eu faço isso, amanhã eu cuido dessa parte. Por quê? Porque muitas vezes o braçal é mais fácil, já é algo que você trabalha ali diariamente. Nossa, é muito mais fácil limpar um vaso sanitário do que captar um cliente.
do que pensar em qual estratégia você vai aplicar para captar cliente num condomínio tal. Ou você fazer ali toda a prestação de conta do dia da sua empresa. Cobrar cliente, com certeza um vaso sanitário é muito mais simples. E a gente acaba se boicotando. Porque o braçal tem as suas vantagens. Quem às vezes aí não fica se boicotando ali no braçal para fugir do que precisa, do que sabe que precisa fazer no administrativo? Quem aqui? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca fugiu do que tinha que fazer no administrativo para ficar lá no braçal? Quem nunca? Quero saber quem tem coragem aí de falar, não, Thelma, hoje não dá porque eu tive que fazer casa, aí eu vou deixar a captação, aquele cadastro para amanhã, eu tenho que fazer a checklist, mas assim, hoje eu tô cansada, e fica protelando. Muitas vezes se boicotando. Isso é boicote. Eu prefiro ir no operacional do que lidar ali com customer guidance, do que lidar ali com checklist, do que pensar em como eu vou promover minha indicação. Muitas se boicotam. Muitas já estão em fase de sair do operacional, mas não saem. Não sai de jeito nenhum. Não saem do operacional. Não, Thelma, eu já tenho aqui como colocar uma helper, mas aí eu tô indo porque tem cliente que não quer, aí tem a helper que não é boa, aí eu tô esperando, e fica nesse tô esperando anos. A Cristiane e a Adriana falando aí que elas boicotam. É porque o braçal a gente já sabe. O braçal é técnico, a gente tá ali no automático. É muito mais simples pro nosso cérebro. Então o que ele faz? Ele boicota a gente. Fala, não, é melhor você fazer isso daqui que você já sabe. Não vá se estressar tentando captar cliente, não vá se estressar ali tentando aprender sobre aplicativo, não vá se estressar aprender sobre gestão, sobre liderança. Não, faça aquilo que você já sabe. Amanhã você pensa nisso. Nosso cérebro é esperto, ele tenta nos defender. Só que você tem a parte consciente que você precisa entender que se você não fizer isso, você não vai conseguir chegar no objetivo que você quer. E, gente, entendam de uma vez por todas, essa informação que eu tô dando aqui pra vocês não é algo natural de se pensar. Poxa, eu posso ficar no operacional e crescer minha empresa? Ou, poxa, eu consigo fazer aqui essas casinhas hoje e amanhã eu penso na parte administrativa. 97% das brasileiras não param para fazer. Não param para pensar nisso, não param para realmente agir. Então, entendam isso, essa live, como uma quebra da sua ignorância e da sua falta, da sua falta de conhecimento. A partir desse momento, a partir dessa live, você não vai ter mais desculpa. Se acontecer algo com você, Deus me livre, mas se acontecer por algum motivo, né? Uma desistência, um desespero, lembre dessa live. Que você teve a oportunidade, a informação, ao conhecimento, mas você não fez nada para mudar. Isso realmente é uma oportunidade. Não é todo mundo, tá? Que vai entender, que vai absorver, e tá tudo bem. Eu não quero que todo mundo aqui entenda, porque cada um tá em um nível, cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma experiência, cada um tem uma visão de vida e tá tudo bem. Mas entenda que esse é o caminho que muitas querem, mas ninguém quer pagar o preço. Muitas querem. Se você perguntar para qualquer help, o que você quer? Eu queria ter meu schedule, eu queria ter uns times, mas ninguém quer pagar o preço. Ninguém.
A Mônica tá falando, e começar errado para depois colocar certo dá muito trabalho. Eu estou fazendo o update, está sendo muito trabalhoso. Você vai ter esse trabalho de reciclagem de clientes. E é por isso que eu falo também da compra de schedule. Às vezes não é a compra de schedule em si que é ruim, mas é o que você está comprando naquela cesta. Se você tem um objetivo simplesmente de botar time para trabalhar, você tem que filtrar o que você está comprando, tá? E a mesma coisa na captação. Se você vai fazer a captação de cliente totalmente despreparada, você não está indo em direção ao seu objetivo. Você só está protelando. Você vai sobreviver durante esse período e depois você vai ver que esse tipo de cliente não faz parte daquele objetivo que você traçou lá atrás. Não faz parte. Ele não consegue se encaixar. Porque você não entendeu o perfil da segunda era. O perfil de cliente, o perfil de empresa, o perfil de mentalidade. Se você quer sair do operacional, se você está indo para o administrativo, você precisa ter tudo isso em mente. Porque os clientes não vão pagar suas contas. Os clientes não vão pagar suas helpers. E você, como eu descobri, né, a gente fez como se fosse uma checagem dos números, né, de algumas mentoradas, e a gente percebeu que algumas casas tinham 5% de lucro. 5% de lucro. Até se você vender bala, você ganha mais. Você ganha ali no mínimo 50%. E a pessoa estava ganhando 5% de lucro nas casas. Então não é algo natural, é algo que você realmente precisa buscar conhecimento, aplicar esse conhecimento para você fazer parte da segunda era. Então hoje você teve a oportunidade de ouvir, se você ainda não está no workshop, tá? No workshop sobre a segunda era, que vai acontecer no dia 1º de junho, ao vivo, tá? Vai ser ao vivo, mas vai ser no Zoom, vai ser uma sala virtual do Zoom, onde eu vou fazer uma apresentação que é inédita. Eu sempre coloco informações que eu já falei, mas eu coloco informações também novas, né, atualizadas. Então, para você que ainda não está participando, participe. Tenho certeza que você vai mudar a sua cabeça vai explodir ainda mais, aí que você não vai ter desculpa para não aplicar o que você aprendeu. Então, para você que tem esse objetivo de sair do operacional para o administrativo, saiba que isso não é feito de forma intuitiva. Tem muita gente falando assim, não, mas eu tenho time, eu quero saber números. Se essa pessoa não sabe números, se essa pessoa não sabe o que é um treinamento, se essa pessoa não sabe o que é um recrutamento, eu tenho certeza que essa empresa está fadada ao fracasso. A pessoa está ganhando um prolabore, que é um salário ali, e muito mal. Então, muito cuidado com quem vocês se aconselham, muito cuidado com quem vocês se espelham, porque muitas vezes não é o que parece. Não tem conhecimento realmente ali aplicado. Então, para você que quer realmente ir para o administrativo de forma saudável, de forma consciente de tudo que você precisa fazer, não deixe de participar do workshop que vai acontecer dia 1º de junho, às 7 da noite, às 7 horário de Nova York, ao vivo na sala do Zoom, tá? Eu tenho certeza que isso vai ajudar imensamente a vocês a entenderem todo o processo que é fazer parte dessa segunda era, que a minoria, mas a minoria mesmo, está surfando agora. Daqui a alguns anos, daqui a 2, 3 anos, o lead vai estar mais caro, a mão de obra vai estar mais difícil, tudo vai estar mais difícil, porque vai ter mais gente tendo acesso ao conhecimento. Então, possivelmente, não sei, daqui a 2 anos, não estou falando aqui sobre isso. Já passou, já foi, já é uma coisa banal, mas você hoje está tendo acesso a um conhecimento que é para poucos. Que muita gente vai passar aqui nessa live e vai falar, falando besteira. E que bom, se fosse para todos não seria uma oportunidade, seria banal. Mas eu te falo que é uma oportunidade,
que muita gente não tá vendo. E se você parou aqui para me ouvir, saiba que é uma oportunidade única para você. Tá bom? A Fátima, eu e minha esposa estamos estudando muito seu curso. Que bom, que bom. Espero que estejam aplicando, tá? Pode contar comigo, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar e ter sucesso, porque não tem outro caminho. Beleza, pessoal? Então, eu espero que eu tenha sido bem clara aqui nessa live. Eu queria trazer essa questão do mindset, de mentalidade, o que é a segunda era, por que você precisa aproveitar. É um momento, não espere para depois. Você vê essa reviravolta aí, né, de governo, né? Eu tenho algumas alunas ali da Flórida e tem essa reviravolta de governo e você tá sempre igual marionete. Tem o controle da sua vida, do seu conhecimento, do que você pode fazer. Eu tenho alunas da última turma que moram aqui no Brasil e tem empresa nos Estados Unidos. Eu tenho alunas de um estado que controla a empresa em outro estado. Então, assim, o conhecimento realmente ele tem vida. Você com conhecimento, você consegue inúmeras coisas, você consegue ter uma vida maravilhosa. Agora, quem prefere continuar na ignorância, paga o preço. Infelizmente, paga o preço. Ok? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a abrir um pouco a mente, a entender um pouquinho mais do que é a segunda era e por que vocês precisam participar, porque isso vai fazer muita diferença daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3 anos. Pode anotar, pode aí deixar no papelzinho, na gaveta, eu me mando e-mail. Quando eu tenho algum pensamento assim ou alguma visão, eu me mando e-mail. Eu me mando assim, eu, Thelma, vou ter uma empresa de limpeza de 300 clientes com 6 times em 2024. Eu me mando e-mail. Eu tenho meus objetivos e eu me mando e-mail para me cobrar. Então, vocês podem se mandar, se cobrar dessa forma, porque realmente, se vocês correrem atrás, vocês vão surfar na crista da onda da segunda era do house cleaning brasileiro. Ok? Então, chega de deixar a cereja do bolo para os americanos, o lucro para os americanos. A gente trabalha no house cleaning há décadas e nunca realmente usufruiu de tudo que o house cleaning pode fazer, tá? A gente sempre pegou as migalhas, a gente sempre pegou os clientes ali que não eram tão exigentes, que não eram realmente tão lucrativos, a gente sempre fez isso. E aí tinha que ficar numa vida miserável para economizar, para mandar dinheiro para o Brasil, para economizar para... E na verdade os americanos estavam ali, ó, cada vez mais desfrutando do lucro. Desfrutando do que a segunda era, né, do que uma empresa realmente de limpeza pode trazer. Ok? Que legal, Rosiclei. Então eu te espero no workshop, eu espero vocês. Se eu não me engano, o link do workshop, para quem quiser participar, tá no link da bio. Quem tiver dúvida, me manda direct. Mas o link tá na bio, então você entra, participe. Você vai entrar no dia 1º, vocês vão receber todas as informações certinhas, tá? Com o link, tudo certinho. Vocês vão receber os detalhes, mas a reunião, o workshop vai ser no dia 1º de junho, às 7 p.m., horário de Nova York, numa sala exclusiva, na sala do Zoom, né, que é uma sala virtual. Então, não vai ser aqui no Instagram. Então, quem entrar vai receber todas as informações posteriormente. Ok? Então, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha esclarecido, né, do que se trata a segunda era. E olha, guardem esse conhecimento, mandem e-mails para vocês mesmas, guardem esses objetivos e corram atrás, porque vocês vão conseguir. Não deixem o medo, não deixem ali a insegurança, não deixem a zona de conforto levar vocês para um lugar que não é legal, ok? Então, pessoal, muito obrigada, né? Obrigada por mesmo cansadas estarem aqui. E eu espero vocês lá no workshop. Não deixe de participar. Obrigada, pessoal. Bom descanso.